Eu acho que uma das coisas que me entusiasmou também foi exatamente não saber o que isso é. O que é que isto podia ser. Ou seja, quando nós começámos a pensar nisto e a coligir materiais textuais, mas materiais também musicais, e começámos a trabalhar com isto tudo à mesa e começámos também a deixar que o material nos dissesse coisas, não é? Havia muito esta questão, e eu acho que ainda há, para mim ainda é. Tivemos de folga ontem e eu pensei, isto está a ficar mais teatral. E eu tinha uma ideia mais de um recital. Então eu acho que está aqui nesta fronteira. Pois, nós tínhamos a ideia de explorar o tema, não é? O convite surgiu da Cristina e da Causas Comuns. Logo a seguir à pandemia, ou ainda estávamos em pandemia, mas era um projeto de ressurreição da pandemia. A intenção, aliás, foi assim que a Cristina falou comigo, vamos lá ver como é que nós podemos sair desta onda e falar e cantar sobre o tema da felicidade e do que anda aí à volta. E então foi aí que surgiu. E a premissa que tínhamos era que seriam, obviamente, seriam 3 atores. Já na altura tínhamos uma ideia de quem, e que seria uma mistura entre um café de concerto, um teatro, música, mas uma coisa sempre na onda do recital. Portanto, não seria necessariamente o que realmente está um bocadinho a querer ser algo mais premiado por um gosto de uma teatralidade. A peça concerto surge, nem sequer fomos nós que nos lembramos da expressão, não é? Em toda a justiça. Foi uma colaboradora tua que disse. Mas foi. Porque nós estávamos justamente a tentar perceber como é que íamos nomear isto. Não é um recital encenado, não é um recital de canções, enfim. E peça concerto justamente surgiu porque foi uma interpretação desta colaboradora e nós achámos graça. E no fundo, sem pensar muito sobre isso, abraçámos a ideia, abraçámos o termo, não foi? Sim, sim. Na verdade, pronto, eu acho que não existe aqui... não existe aqui um conceito, existe esta necessidade de comunicar um pouco mais próximo do que é, não é? Esta necessidade de comunicar o que é. Não é propriamente um conceito, acho que existe esta... na verdade, o que me entusiasma é essa liberdade, não é? É esta coisa entre. É uma linguagem que é entre as duas coisas, mas a expressão não surge, acho eu, como uma necessidade de categorizar, de conceptualizar, mas sim como uma necessidade de comunicar. Nem há aqui, de forma nenhuma, uma cunhagem estética, conceitual estética, não. É apenas uma forma de nós estarmos juntos a pensar sobre isto. Eu diria talvez que é uma montagem de histórias, canções, reflexões filosóficas, alguns fragmentos diarísticos, cartas, portanto, material epistolar também, pronto, não muito, mas algum, que de alguma forma dialogam umas com as outras, se relacionam à volta do tema da felicidade, onde também existem canções, pronto, ou seja, algum deste material é canções, não sei se disse. Agora, quando estava a vir para cá, lembrei-me de uma coisa que, quando já tínhamos decidido fazer este espetáculo, estava a ler aquele livro Viagens, da Olga Tokarczuk, e fiquei muito entusiasmada pela forma como ela liga as diferentes histórias no livro. Como que são histórias separadas, que não têm nada a ver, mas depois de alguma forma surgem ecos em histórias a seguir. E essa forma de ligação das coisas, que se tu leres o livro todo ligas, se não leres, não ligas, pareceu-me mesmo bonita, subtil, e que podia ser uma pista
para seguir nesta montagem deste material. E acho que isso ficou um bocadinho presente cá atrás, no inconsciente, quando começámos a trabalhar e a tentar montar as coisas. Foi um trabalho muito colaborativo também, não só entre nós dois, mas com o elenco. E isso foi também muito produtivo. Trouxe muitos contributos que aumentaram a potência do material. E quando falamos de canções, não falamos de canções na íntegra, por exemplo. Nós falamos de justamente um olhar dramaturgo sobre a própria canção, sobre o corpo da canção, sobre a narrativa do texto da canção. E então a maior parte das canções são excertos de canções. E acabam por ser partes. Tivemos até alguma sensibilidade em que fossem aquelas que mais intimamente se ligassem com o que foi dito ou com o que é dito a seguir, mas que ao mesmo tempo tenham uma autonomia por si. E então as canções acabam por ser uma espécie de pontos de apoio e ao mesmo tempo estrutura da existência do próprio texto, que existe com ele de uma forma que se quer continuada nesta perspectiva que a Cristina estava a dizer. Mas essencialmente nós temos o quê? 2 canções na íntegra. O resto são movimentações dentro da canção. E outro trabalho que nós fizemos, que foi de conseguir ir à procura de sonoridades, instrumentação e mesmo o tratamento da voz que ganhasse uma certa autonomia, e esperamos que alguma surpresa, no bom sentido da palavra, quando a escuta desse material for acontecer em cena. Sim, é isso. Acho que esse trabalho foi muito feito por ti, não é? De tentarmos naquilo que no fundo estamos a ouvir uma canção que nos remete para memórias, porque quando falamos de felicidade também estamos a falar desse território da memória, não é? Então, algum material destas canções, ou as canções, são um material que, pela sua familiaridade, nos despertam ou podem despertar-nos pela familiaridade, essa proximidade, e ao mesmo tempo a forma como nós a tratamos aqui faz-nos olhá-la de outra forma, adquirir outras significações, ouvimos outras coisas que no original normalmente não ouvimos. Pronto. E porque nos interessa exatamente essa perspectiva que escolhemos de uma perspectiva dramatúrgica sobre aquela canção. É sempre importante vivenciar a experiência do corpo do músico, não é? Seja do instrumentista, seja do cantor. Os nossos atores são cantores também, portanto, essa dupla valência anda de mão dada no espetáculo, mas sim, é muito bom é imprescindível, aliás, porque de outra forma não se respira da mesma maneira, a música não assume um papel vivo, real, no momento que está a acontecer, ao mesmo tempo que o resto. E portanto sim, nem sequer não nos passou pela cabeça sequer considerar outra hipótese. E este agrupamento de instrumentos, piano, contrabaixo e clarinete, foi aquele que de alguma forma nos fez sentir que poderíamos ter a representação harmónica no piano, o baixo e mais um instrumento melódico. É engraçado porque a páginas tantas, mesmo o nosso diretor musical, o Ariel Rodrigues, dizia-nos: também não temos percussão. E realmente a percussão é o bater, não é? É a batida, é a pulsação, é o bater do coração da música. Tentámos arranjar isso de outras maneiras, obviamente pelo piano, mão esquerda e pelo próprio contrabaixo, mas houve um momento em que sentimos realmente, se calhar, fazia falta. Mas acho que afinal nós estamos aí para um sítio onde as coisas conseguem existir bem assim. O processo foi muito colaborativo e isso foi mesmo importante, porque é um tema complexo, interminável, que pode ser pegado de muitas formas, não é? De muitas perspectivas, e não queríamos de todo era impossível ser, como é que se diz? Nem sistemáticos, nem definitivos, nem definidores. Nem
quando queres abarcar o todo. Pronto, está-me a faltar a palavra, não importa. Académicos. Sim, ok. Portanto, acho que essa seleção e essa orientação passou por aquilo que fomos sentindo desse intercâmbio entre todos. Fizemos 2 encontros, ainda com o guião muito aberto, com materiais em cima da mesa, e em que fomos a ler ainda com outras coisas. Sim, algumas das coisas até a ler no verdadeiro sentido de interpretar, não é? Porque eram coisas mais da ordem da filosofia e que às vezes precisam de alguma digestão, não é? De uma leitura orientada, porque não são automáticas. E aqui acho que é também de destacar uma colaboração que surgiu, ou seja, quando este tema surgiu do espetáculo, eu tive logo esta impressão de que a filosofia era muito importante aqui. E se calhar porque é um amor meu também. E daí surgiu a ideia de convidarmos a Maria Filomena Mulder para escrever para a Folha de Sala. Isto porque também, com outros espetáculos da Causas Comuns, tentámos que outras pessoas trouxessem alguma coisa mais na Folha de Sala sobre o espetáculo. E, portanto, todos os espetáculos que este ano fizemos, e já fizemos muitos, tinham essa contribuição. E neste caso desafiámos a professora Maria Filomena Mulder. Pronto, e isto, que era uma mera colaboração para a Folha de Sala, tornou-se, ela agarrou-nos e desafiou-nos e deu-nos imenso material e conversou connosco e interessou-se e veio a ensaios e, portanto, acabou por ser uma coisa muito também informada por esse lado da filosofia. Não que depois tenha ficado... Não pendemos mais para aí por causa disso, acho que não. Mas foi um contributo muito importante, isto para dizer também do colaborativo que foi e de como isso se foi também desenhando ao longo do tempo. Sim. O material foi falando por si, foi-se chamando. E isso foi uma sensação muito... Acho que nunca tinha sentido tanto isto, da coisa se ir fazendo. Da coisa se ir fazendo. E permite-me se ir fazendo e de habitar aquele espaço do incógnito. Realmente não se sabe para onde é que isto vai. Houve momentos que se prolongaram no tempo em que tivemos que viver com essa sensação. E agora, falando a nível pessoal, para mim foi a grande experiência deste processo. Realmente, um objeto que é criado de raiz, e de raiz é só de uma ideia, de uma intenção, e que depois que passa por estes convites, por estes afastamentos, de contacto com o material, de afastamento do material, de idas para outras direções, durante muito tempo, e porque nós começámos em março, ficou ali um hiato. O que é que vai ser? E como processo de criação e a nível do impacto que tem pessoalmente, é uma aprendizagem, é uma experiência riquíssima. e há ao mesmo tempo qualquer coisa que parece que se esquece, mas não se esquece, porque nós temos uma obrigação para cumprir, não é? Temos uma obra para apresentar, mas ficamos ali num sítio onde se abandona sem se deixar. E para mim foi muito engraçado, porque de repente, quando chegamos às leituras já aqui no teatro, já estávamos em finais de maio, e depois a Cristina ter escrito o texto e ter revisto o texto, nós temos dialogado muito sobre isso, vem-me aquela sensação, olha, já está aqui. E isso é muito raro, e é muito precioso, e é muito bonito. Já está aqui, já podemos fazer. E agora teve algures num sítio qualquer a criar-se, a Cristina a escrever, nós a falarmos, e de repente concretiza-se e temos matéria para falar com os atores, depois mesmo já ter passado por conversas com ele. É muito mágico esta viagem.
Eu acho que nós temos um momento desses no espetáculo, de como às vezes também a felicidade é um problema, não é? Como isso nos assusta, não é? De resto, Clarice Lispector diz alguma coisa como, portanto, ela fala de alegria, e aí de como a alegria é um momento também de susto, de temor, de apreensão. E eu acho isto muito bonito. Ou seja, há por aqui, por este guião, também estas entradas de pessoas, não é? A Clarice Lispector, Sylvia Plath, Mandela, Carolina Maria de Jesus, Agamben, E outros. e outros. E músicos, Tantos. e compositores, e Sim. letristas. Ana Luísa Amaral. Sim, mas a procura pela felicidade ou por estados de alegria pode ser muito doentio e gerar essa ansiedade toda. Nós falámos um bocadinho isso num tema que andamos ali à volta, não vou dizer agora. Mas sim, é verdade. E a procura cega por esse estado, por essa sensação, enfim, como queiramos localizar-nos perante ela, ou que ela se localize perante nós, gera muita perplexidade e desconforto, e também um bocadinho em relação àquilo que eu dizia há pouco sobre o processo criativo. As coisas nem sempre são fáceis e lineares e não se chega lá só porque sim. Mas todas essas contradições e caminhos e desvios são também algo que nós tentamos escolher para falar. Não é só a questão do ser feliz, é o que todas as outras hipóteses antes, depois, durante, enfim, todos esses outros estados que não são diretamente sobre a felicidade, mas que inevitavelmente a tocam, ou porque passam por ela, ou porque querem chegar a ela, ou porque não chegam a tocar-lhe, enfim, e nisto andamos nós na vida, no fundo, um bocadinho. E essa dimensão também a coletiva, não é? Uma dimensão maior, sociopolítico-económica, que tem que ver com, que não é, ou seja, a felicidade não pode ser vista meramente como uma coisa, como uma dimensão individual, não é? Não depende de nós apenas, somos seres sociais em relação, precisamos desse outro contexto, não é? E portanto essa também é uma das vertentes por onde passamos no espetáculo. Muito obrigado. Obrigada.